Satisfação renovada em ter o nosso irmão Armando, que vai falar a respeito do tema pluralidade das existências. Estimados irmãos em Cristo, que a paz do Mestre Jesus se estabeleça entre nós hoje. Como já anunciado por Saturnino, nós vamos abordar aqui o tema pluralidade das existências. Esse tema eu tenho que dizer bem devagarzinho, porque senão eu erro o nome, né? Tem uma linguagem praticamente igual a do Cebolinha, se eu não der cuidado, eu erro. Então, está no livro 2, capítulo 4 do livro dos Espíritos. O objeto da nossa conversa hoje é o estudo das existências encarnadas. O objetivo da nossa conversa de hoje é ver a necessidade das várias existências para o nosso progresso moral. A metodologia, o estudo do livro dos Espíritos, vamos chegar à seguinte conclusão: a reencarnação comprova uma palavra muito forte de Cristo, que diz que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Esse tema, pluralidade das existências, visto em O Livro dos Espíritos, ele também é visto em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que tem o nome Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Aliás, essa expressão, ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo, foi uma resposta que Jesus deu ao sacerdote Nicodemos, que procurou Jesus para conversar sobre a doutrina que Jesus trazia, o Evangelho de Jesus. E uma das coisas muito importantes que terminou a conversa foi justamente Jesus dizendo isso para ele, que significa a pluralidade das existências encarnadas. Em várias passagens do Evangelho de Jesus e daquele livro que nós, no mundo ocidental, se habituou a chamar de Bíblia, em várias passagens nós vemos a comprovação disso. Por exemplo, em uma passagem do Antigo Testamento, em o livro de Isaías, aquele profeta dos antigos hebreus, ele dizia assim: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Isso é pluralidade de existência. João, o evangelista, no Novo Testamento, diz assim: João, se referindo ao Batista, João era o profeta Isaías, que já veio, mas não o conheceu. Existe às vezes uma situação de pessoas que sabem pouca coisa ou quase nada, aí diz que são materialistas. Sequer é muito cômodo, é muito fácil dizer: eu sou materialista, eu não acredito. Na verdade, não é que a pessoa não acredita, é que a pessoa não sabe de nada. E tem mais, tem preguiça de estudar. Porque quando a gente sabe pouco e tem vontade de estudar, a gente não nega perentoriamente, a gente vai buscar as respostas. Porque, na verdade, esse tema de pluralidade de existências é um tema tão simples no sentido de que quando a gente abre a nossa cabeça, a gente tem várias ideias
presente em nós, não de hoje. Por quê? Porque todas as religiões, ao longo do tempo, todas, sem exceção, todas admitiram a reencarnação. De povos mais adiantados, como por exemplo os egípcios, né? os gregos, né? Faziam até aquelas grandes pirâmides para justamente quando eles retornassem ter aquele lugar. Os povos, nossos vizinhos aqui da América, os índios, todos eles acreditavam em reencarnação, por isso que tinham aquela simbologia toda. E hoje a gente parece que está reinventando uma roda quadrada e existe alguém que diz que não existe reencarnação porque você não prova. Não precisa provar, ninguém precisa provar nada para ninguém, não. Não precisa. A doutrina espírita, ela não chega e diz assim para o sujeito: olha, você tem que acreditar que existe reencarnação, porque senão você vai para o fogo eterno. A doutrina espírita não diz isso. A doutrina espírita, ela dá noção conceitual para que a gente trabalhe essa noção e a gente descubra. Porque as verdades são boas quando nós descobrimos. Porque se alguém coloca na minha cabeça aquele pensamento e eu penso, não foi eu que descobri. Se vier alguém que coloca uma coisa na minha cabeça mais forte, eu mudo aquele pensamento. Quando a gente descobre, quando a gente conhece a verdade libertadora, aí é diferente. Olha a noção conceitual da doutrina espírita sobre a reencarnação. É a união temporária do espírito imortal ao corpo perecível para mais um período de experiência. Quem é que consegue negar isso? Primeiro, união temporária. União temporária. E o espírito imortal. O espírito nosso, ele é eterno. Então, esse espírito eterno se une a um corpo perecível para viver uma experiência. Isso é impossível de ser contestado. Não há como contestar esse fato. Essa é uma noção conceitual do que seja reencarnação. Nós não temos, vejam bem, muitas vidas. Aliás, diz o ditado popular que só quem tem 7 é o gato, né? Mas nós temos 70 vezes 7, para usar aquela expressão que Jesus utilizou, 70 vezes 7 vivências. Vivências. É tanto que um amigo meu que fazia, um psicólogo, Reinaldo Leite, que já está desencarnado, ele era um psicólogo que fazia aquelas as chamadas TVP, e uma vez ele me corrigiu e nunca mais eu erro, né? Eu disse: você é especialista em terapias de vidas passadas. Ele disse: olha, nós somos espíritas. Se nós somos espíritos, nós sabemos que o espírito é imortal, portanto, nós só temos uma vida, nós temos várias vivências. Então é terapia de vivências passadas e não de vidas passadas. Isso aí é suficiente. Nunca mais dizer vidas passadas. Então, quando a gente tendo noção de leis naturais, por exemplo, três leis naturais muito interessantes: a lei do progresso,
né, que está no livro 3º do livro dos Espíritos, a lei do progresso, ela é uma lei, uma situação que nós estamos destinados a experimentá-la, quer queiramos ou não. Não, eu não quero progredir. Você pode não querer agora, mas você vai progredir. Essa é uma lei natural. A lei de causa e efeito, né? Tudo que você plantar, você vai colher. Essa é uma lei imutável. Não tem advogado no mundo para revogar uma lei dessa. Não tem movimento social que faça um piquete para que essa lei não tenha validade, porque vai valer sempre. E ainda a lei da reencarnação. Se você junta essas três leis, a lei da reencarnação, a lei do progresso e a lei de causa e efeito, você vai descobrir algo maravilhoso que se chama justiça divina. A justiça que não falha, a justiça de Deus, a justiça feita pelo ser perfeito e não por seres imperfeitos. Essa é a justiça divina quando você une essas três leis naturais. No comentário à questão número 171, Kardec nos informa que não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a vontade de Deus, castigar uma pessoa indefinidamente. E além disso, castigar sempre que colocar obstáculo, sempre que o homem não vencer o obstáculo, seria fazer com que o homem estivesse fadado a retrocesso, que o homem não retroage. E nesse mesmo comentário, Kardec ainda diz: a reencarnação corresponde à ideia mais perfeita da justiça divina. Por quê? Pela lei de causa e efeito, suponhamos, vamos dar um exemplo, uma pessoa acaba de cometer o mais bárbaro crime e desencarna logo em seguida. Pela justiça imperfeita dos homens, foi extinta a pena, né? Artigo 107, inciso 1º do Código Penal. Extingue-se a pena pela morte do agente. Mas pela justiça divina não foi extinta coisa nenhuma. Ele vai reencarnar e vai colher o fruto daquela causa que ele deu. Porque senão seria injusta a justiça divina. Então, essa ideia também, além dessa justiça, porque justiça, a gente tem às vezes uma ideia de justiça só de uma coisa benéfica, eu digo no sentido de beneplácita, que só traga coisas doces. Não, a justiça tem que trazer coisas amargas se houver necessidade. As coisas amargas são necessárias. Os remédios que nós tomamos são amargos, mas curam as nossas enfermidades. Então, os obstáculos que nós temos, eles existem para nós transpormos. É uma outra ideia de justiça divina bem maior do que a gente calcula. Porque a gente pensa que seria só a gente viver numa boa, isso seria justiça divina. Mas aí como é que a gente resgataria os débitos? Não resgataria. Então, nas nossas preces, peçamos a Deus para que nos dê a força suficiente para vencermos os obstáculos e não para que Ele faça com que os obstáculos não existam. Se os obstáculos não existissem,
nós não seríamos seres perfeitos, não precisaríamos de reencarnar. Então, há necessidade da reencarnação. Aí às vezes se pergunta, mas nesse negócio de reencarnação, eu reencarno, qual é a garantia que eu vou ter de que agora eu estou reencarnando no meio dos mesmos irmãos, da mesma mulher, do mesmo pai, da mesma mãe? Isso não enfraquece a família? Fica uma família grande demais? Primeiro que a família é grande demais. A família humana é tão grande, né? Tem gente que ainda chega assim, nessa cidade pequena, cidade interior. Olha, aqui nós só temos 3 ou 4 famílias. E diz isso com o maior riso, como se fosse uma coisa bacana. Camarada, não é na sua cidade que é bacana que só tem 3 ou 4 famílias. É na humanidade inteira só existe uma família. Já existe uma. Então, os laços de família se fortalecem com a reencarnação. Se fortalecem de modo que a providência divina não iria fazer com que a gente enfraquecesse os laços de família. Se o Evangelho faz um culto tão forte e sério da família, que é onde nós temos que crescer, progredir, recebemos os ensinamentos, etc. Como é que a providência divina ia fazer com que os laços de família se enfraquecessem com a reencarnação? Está pensando que a providência divina é igual a gente, que faz as coisas tudo, os projetos, tudo furado, né? A gente faz um negócio para amanhã, aí quando chega amanhã, eu esqueci que tinha isso, tinha aquilo outro. A providência divina não faz isso não. É comandada por espíritos perfeitos e não nós nas nossas falaciosas pretensões. Há uma situação muito interessante. Jesus, quando estava sendo julgado não, porque aquilo não foi um julgamento, foi um arrependo, né? Quando ele estava sendo preparado para que a sua condenação parecesse uma coisa séria, perguntado por um dos seus inquisidores, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. E isso a gente pode tirar 2 lições muito sérias dessa informação de Jesus. A primeira lição, que ele, como um elevado espírito superior que era, ele não estava aqui como nós outros que viemos para provas e expiações. Ele veio para a sua missão de trazer a segunda grande revelação da lei do amor e ser o nosso modelo guia. Missão extraordinária. Uma missão tão extraordinária que é o único ser que passou pela Terra e conseguiu demarcar o tempo do nosso planeta em antes e depois. Quem mais fez isso? Quem mais? Ninguém. Por quê? Porque ele veio como missão. Essa é a primeira lição que a gente extrai da sua afirmação: meu reino não é deste mundo. E a segunda grande lição é que reino significa vida sob o império das virtudes. E como aqui não impera, não predomina, não prevalece as virtudes, então ele, Jesus, iria dizer que era de outro mundo e que a nossa existência terrena é apenas uma experiência, uma aula prática. Uma aula prática. Nós somos submetidos a essa aula prática. Não tem, os professores não levam a gente para a aula prática e dizem: olha, aquilo que a gente viu sempre na teoria, aqui é isso. Assim. É a mesma coisa da aula prática.
né? Olha, a gente mandou você amar o próximo. Aí, Deus diz assim, olha, está vendo aquela vez? Quando ele deu de comer a um mendigo que procurou na casa, bateu na porta dele, foi a mim que ele atendeu. Isso é uma aula prática extraordinária. Aí vai o camarada escrever isso num livro, ele faz um livro com 1.200 páginas e não explica o que é esse amor ao próximo. Aí ele vai, coloca a exemplificação prática, a experiência vivenciada de um mendigo que bate a porta de uma pessoa e que a pessoa sacia a sua fome. Não existe absolutamente como você explicar isso em um livro, principalmente agora o pessoal usa tanta palavra, né? O pessoal vai falar um negócio assim, diz, olha, pessoal, potiguares e potiguares, potiguares fêmeas e potiguares machos, brasileiros e brasileiras. O pessoal só faz muita conversa e pouco conteúdo. É arrudeio por cima de arrudeio. Então, uma exemplificação dessa faz com que a gente tenha essa ideia de que a nossa vivência, as nossas vivências são absolutamente necessárias. De maneira que, em quantas encarnações eu virei, né? Eu acho que é o seguinte, que pelo andar das imperfeições, nós dois a gente tem mais umas 30. Né? A gente tem mais umas 30. Né? Gildo, mais 25. Né? Porque, vejam bem, porque depende do nosso mérito, depende daquela situação que Kardec disse muito interessante, deixou bem claro em sua obra como se conhece o verdadeiro espírita. Pelo esforço que ele faz hoje para ser melhor do que ontem e que ele fará amanhã para ser melhor do que hoje. Diante desse nosso esforço é que nós vamos diminuir uma coisinha das nossas necessidades de reencarnações. Aí tem aquela história. Então está dizendo que a gente tem pluralidade de existências? Então, eu vou fazer muita danação agora, porque eu sei que depois eu venho mais. Aí você vai fazer danação. Só dar só um exemplo. Aí você poderia, hoje você tem pés, mãos, sadios, uma audição boa, uma visão boa. Aí você consegue ler, você consegue vir uma reunião, a tranquilidade para ver o evangelho. Aí você não aproveita essa oportunidade, aí você vem com os membros atrofiados, sem ouvir, sem ver, para ter mais um pouquinho de dificuldade. Você teve a oportunidade, não aproveitou, então vamos ver se você aproveita agora desse jeito. Você veio falando, mas utilizava a língua só para falar da vida alheia e falar mal do povo, então você vai ser privado da voz para ver se você toma tenência. Né? Então, veja bem, essa é a questão dos limites da reencarnação. O processo depuratório exige que nós nasçamos. Então vamos começar a tirar. A gente não vai conseguir logo com uma lapada só tirar essa ideia que a gente tem na cabeça. Mas vamos tirar essa ideia de que a gente vai para o céu. Viu? Tire essa ideia. Primeiro que esse céu que a gente pode pensar não existe. Não existe. O céu você tem diante de si toda vez que você cumpre as suas obrigações. Porque você vive feliz. O céu é um estado de espírito. Não é um local. Não é você viver no céu quando você se aposentar. Né?
Isso não existe. O céu é a sensação do dever cumprido. Então, quando nós chegarmos, na medida em que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai viver momentos maiores de dever cumprido e vai chegar um tempo que a gente vai viver tão grande esse momento que aí tudo é céu, né? Então, primeiro vamos acabar com essa ideia de que você vai para o céu. Ninguém que está aqui, ninguém vai simplesmente desencarnar dessa vez e ir para o céu, não. Vem mais várias coisas. Vem mais. Né? E se eu estiver sendo duro com você, porque eu estou dizendo que vocês têm pelo menos umas 40, né? Eu estou sendo muito mais duro comigo, porque eu acho que vai precisar umas 80 para lá. Né? Então, se vocês vierem só às 40, vão trabalhando por mim quando vocês chegarem no mundo melhor, para que eu chegue lá também. Certo? É o pedido que eu faço para vocês, para que me ajudem. Então, todos os seres, todos somos iguais. É por isso que nós somos irmãos. Primeiro, todos nós somos filhos de Deus, por isso que nós somos todos irmãos. E se nós somos iguais, nós temos a mesma necessidade de encarnações. Por quê? Porque se não fosse assim, por que é que Deus ia chegar e dizer assim, não, eu vou dar uma colher de chá a Armando, ele só vai precisar de 10 encarnações. Aí Deus precisava de 40. Aí Deus diria, por quê? Eu só 10 e eles 40. Então, todos. Agora, dependendo do nosso livre-arbítrio, do que nós fizermos, nós vamos ter maior necessidade ou menor necessidade. É a mesma coisa, querem ver um exemplo interessante? O aluno que vai e faz as suas provas, ele passa de ano. No ano seguinte vem para o segundo ano, terceiro ano, etc, etc. O que não passa, repete. Né? E pega às vezes na faculdade, professor, tu gosta de reprovar um pouco, mas é isso mesmo. Por quê? Porque o seu livre-arbítrio não está trabalhando. Assim somos nós. Assim somos nós. Depende do nosso esforço, do nosso livre-arbítrio, temos maiores ou menores dificuldades. Reencarnar. Aí, reencarnar é nascer para sofrer? Não. Reencarnar, na verdade, é oportunidade. É oportunidade para nós nos libertarmos da nossa ignorância, nos instruirmos mais, dos nossos preconceitos, pegando conceitos mais perfeitos, mais puros, e dos nossos seres. Então, se nós libertamos dos nossos preconceitos, nós nos libertamos da nossa ignorância, dos nossos erros, nós vamos com mais facilidade ver o reino de Deus, o reino onde só há virtudes. E aí, quando nós tivermos essa libertação, aí é que nós vamos ter a exata noção do que seja justiça divina. Hoje a gente tem noções capengas de justiça divina, porque quando tudo dá certo para a gente, aí a gente diz a justiça divina funciona. Quando não dá, a gente diz, por que só comigo não? Né? Então a gente não acredita assim tanto na justiça divina. Não há saltos nas leis da natureza. Né? Não existe esse negócio do camarada hoje se arrependeu, aí virou um santo. Não. É preciso fazer com que naturalmente ele comece a conquistar espaços. Porque só o arrependimento
não é necessário. Só o arrependimento, um simples ato omissivo da pessoa não praticar mais nenhum ato, é um arrependimento. Então você vai ter que reconhecer, vai ter que saber o que é certo e vai ter que reparar o erro. Reparar o erro. Essa é uma justiça proativa, a justiça divina. Não é aquele perdão sem mérito. Não é aquele dizer, não, eu vou passar aqui a mão na sua cabeça. Não é assim. É aquela situação que faz com que você seja efetivamente perdoado, mas fazendo com que você não incida mais naquele mesmo erro, você aprenda a não incidir nessa mesma situação. Então, isso é a chamada fé raciocinada. É por isso que a doutrina espírita tem esse calhamaço todo, tem toda essa engrenagem que faz com que as respostas sejam de forma, digamos que, respostas que a ciência pode comprovar. Não são respostas dogmáticas, respostas misteriosas. Né? Por quê? Não é, por exemplo, eu chegar e dizer, olha, tome um passe que isso vai ter um efeito milagroso em você. Não. A doutrina espírita, você vai tomar um passe. Por quê? Porque o passista que vai dar o passe, ele se preparou, ele vai ser o médium, o móvel, o intermediário entre a espiritualidade e a pessoa que está necessitada do passe, para que receba aqueles fluidos, aquelas energias benéficas e faça com que a pessoa entre no estado de ânimo melhor. Essa é a explicação científica. Não é dizer, toma o passe que vai ser beleza. Não, isso aí você não compreende, não vai ter base para se explicar isso e fica por isso mesmo. As novas existências e novos mundos. É uma questão muito interessante, a questão 173. Kardec pergunta aos espíritos: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro ou pode viver muitas vidas no mesmo globo, no mesmo lugar? Os espíritos respondem: pode reviver muitas vezes no mesmo lugar, se não estiver bastante adiantado para passar ao mundo superior. Questão seguinte, 173A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. 173B. Podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? Seguramente. Podeis ter já vivido noutros mundos, bem como na Terra. Porque a nossa percepção material pensa que só existe vida na Terra, mas só existe esta vida dessa forma em que nós necessitamos. Por quê? Porque em mundos mais adiantados, mundos mais desmaterializados, a nossa percepção, os nossos órgãos do sentido, os nossos telescópios não conseguem detectar, porque não é uma vida tão material como a nossa. Então, nós, enquanto não adquirirmos essa condição de passarmos para um mundo melhor, vamos ficando por aqui e que Deus do céu nos ajude. Porque existe no mesmo local, no mesmo mundo, no mesmo globo, vários estágios. Por exemplo, nós tínhamos há poucas centenas de anos atrás, na América, só selvagens. Né? Existem alguns povos e algumas tribos ainda que não têm o mesmo adiantamento do que
as nações ditas civilizadas. Em um mesmo local, em uma mesma rua, vai existir pessoas mais adiantadas moralmente e outras pessoas menos adiantadas. Então, nós podemos viver, ter várias vivências ainda na Terra, né? Várias vivências. É interessante também, a gente diz assim, olha, então, se nós temos que aprender, né? Não seria melhor, porque a Terra é um planeta de provas e expiações, não seria melhor a gente continuar como espírito, não? O tempo todo, não levava tanta lavada, não lavava tanta lenhada que a gente leva aqui na Terra, né? Essa questão é respondida na questão 175A. Não seria melhor continuar como espírito? O espírito diz assim, não, ficar-se aqui estacionário e o que se quer é avançar para Deus. Por quê? É aquela questão da aula prática. A nossa vivência, a nossa existência aqui na Terra, nós vamos colocar em prática todos os conhecimentos teóricos que nós temos. Então, como é que nós seríamos avaliados se não tivéssemos essa aula prática? Então, não é vantagem permanecer o tempo todo como espíritos. Agora é evidente, quando se adquire um determinado progresso, já aí eles vão nos ajudar, é o caso dos nossos mentores espirituais, muito mais estando na espiritualidade, porque tem mais condição de ajudar várias pessoas. Porque vocês pensam assim, por exemplo, o espírito, como Bezerra de Menezes, né? Na hora que ele está aqui ajudando aqui essa casa, você acha que ele só está ajudando aqui nessa casa nesse instante? Não seria muito egoísmo da nossa parte querer que Bezerrinha estivesse aqui o tempo todo com a gente e desassistindo os outros lugares? O espírito, quando ele tem determinada elevação, ele vai só o pensamento igual o raio do sol. O raio do sol está lá, mas no mesmo instante ele atinge pelo menos a metade da Terra toda. Atinge tudo. É igual o espírito, o pensamento dele se irradia para todos os lugares. Nós temos, eu só posso fazer essa palestra se eu vier para cá, né? Aí a gente pensa que o espírito tem essa limitação. Não, ele está aqui, está no Ceará, está lá no Acre, no Rio Grande do Sul, em tudo quanto é lugar. O espírito, ele não tem essas limitações que nós temos. O espírito, ele pode escolher o local onde vai reencarnar, a família onde vai reencarnar, depende do seu grau de evolução e depende da sua necessidade, né? O espírito que tem que passar por um frio muito grande, ele não pode nascer na região próxima do Equador, né? Ele vai ter que nascer nas regiões mais próximas aos polos, né? Então, vai depender do seu próprio merecimento e das suas necessidades, essa escolha desses lugares. De modo que nós estamos em constante estágio que os espíritos chamam de transmigração progressiva. Ou seja, nós estamos evoluindo. Nós estamos evoluindo. Olha, não, mas eu não fiz nada para evoluir. Vou dizer só um negócio, porque a gente já evoluiu. Nós que aqui estivemos juntos várias vezes, antigamente, a gente não passava nem 5 minutos prestando atenção no negócio. A gente era só na ponta da faca na briga, né? Na ponta da lança, da paioleta e tudo mais. A gente não ficava assim, nesse estado de reflexão. E isso é progresso. Nós estamos nessa transmigração
progressiva de forma permanente. Nós nascemos, todo mundo sabe, simples e ignorantes, e passamos por esses diversos estágios. Não existe, está na questão número 193 do Livro dos Espíritos, regressão. Nós, o Espírito, não há condição dele voltar numa condição mais menos evoluída. A questão do sexo dos espíritos, né? Até se fala, está discutindo o sexo dos anjos. É a mesma coisa, discutir o sexo dos espíritos. Por quê? Porque nós vamos reencarnar, né? Homem ou mulher, dependendo da necessidade. Se nós temos, por exemplo, a necessidade da maternidade, é claro que nós vamos encarnar com mulher. Então, vai depender dessas necessidades que nós tenhamos. É a questão 202 do Livro dos Espíritos. Agora tem aquela pergunta, né? Aquela pergunta bastante interessante. Olha, essa pluralidade das existências é um assunto tão palpitante que, na verdade, ele é visto em 2 capítulos do Livro dos Espíritos e em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe? Então a gente fez uma abordagem que depois poderia até ser subdividido. Mas é interessante o seguinte: quando nós estamos nos preparando para uma existência, ou quando nossos filhos estão aí chegando, legados, né? Aí tem gente que diz assim: nós podemos fazer prece, né? Pedir a Deus para atrair um bom espírito para o nosso filho que vai nascer, né? Será que a gente pode isso? Está nascendo aí. Aí você vai ter que ler a questão 210, porque eu não vou responder, né? Só para dizer que eu não evoluí ainda o suficiente. Nas próximas encarnações talvez eu responda quando eu perguntar isso, mas eu não evoluí ainda. Mas é bom porque aí, se você ficar curioso, vai ler a questão 210 do Livro dos Espíritos e vai saber se a gente pode pedir para que o nosso filho venha com o Espírito bom. Muita paz a todos e nos reencontraremos nas novas existências.